deixa que eu faço. É legal quando a gente vê algum problema, né, e a gente sabe que a gente pode resolver ou ajudar alguém a resolver. Por exemplo, você teve um dia do seu trabalho, aquele dia cheio, sabe? Aquela segundona, assim, meio braba. Aí chega em casa, o que você quer? Tomar aquele banho bem quentinho. Chegou em casa, vai ligar o chuveiro. Ih, a resistência tá queimada. Por acaso, você sabe trocar? Vai chamar alguém? Será que tem alguém na sua casa nessa hora? Bem, se você não sabe, se já pensou aí, tem um problema, fica tranquilona. Sabe por quê? Porque a gente vai aprender a fazer pequenos consertos em casa que vão salvar a sua vida, sabe? A gente vai conseguir resolver aqueles pepinos que ficam bem difíceis. Mas eu não vou fazer isso sozinha, é claro. Eu vou chamar aqui a Mari, a Mariana Pavan. A Mari tem uma história muito legal. Ela não fazia isso antes. E hoje ela faz e ensina muitas mulheres a se virarem, a ter uma autonomia em casa, né, Mari? Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas. Pois é, eu não sou formada em engenharia civil, eu sou engenheira, só que florestal. E ao longo da minha história eu sempre gostei de consertar as coisas, de fuçar, de entender como as coisas funcionam dentro. E aprendi muito dessas coisas com meu pai, muitas coisas fazendo curso e muita coisa fuçando também. E morei fora, morei em república, morei com amigas e percebi que esse era um conhecimento que era muito pouco passado para as mulheres. E em cima desse prazer e dessa necessidade que eu via das mulheres que eu convivia, que eu percebia que conhecia um pouco, nasceu a ideia do Deixa Que Eu Faço, da Agiliza Lab, que é um curso de manutenção residencial para mulheres, que ensina a fazer tudo isso na prática. Não é um curso profissionalizante, então se você que é leiga mesmo, que quer só aprender a trocar uma resistência de chuveiro sem chamar alguém, ou consertar aquela torneira que está pingando. Então é um curso voltado para esses conceitos bem básicos para a gente conseguir resolver as coisas sozinha em casa. Vocês viram que eu já comecei aqui falando Deixa Que Eu Faço, porque eu já me apropriei dessa, porque eu também vou aprender junto com vocês. E a gente vai começar por onde? Eu já falei para as pessoas aqui do chuveiro, né? Chegou em casa, cansado, ligou o chuveiro e... tá queimado, banho frio. E aí? Então a gente pode começar por ele? Podemos. O chuveiro, ele é um problema bem comum em casa, né? Muita gente fala, pô, cheguei no domingão, fui tomar banho, cadê o banho quente, né? Então, nesse caso, a gente vai trocar a resistência do chuveiro, daquela do tipo mais comum. E uma coisa bem importante de falar de chuveiro é toda vez que você vai mexer no chuveiro, na verdade em qualquer equipamento elétrico, mas como a gente tá falando do chuveiro, a primeira coisa que você faz antes de encostar no chuveiro para trocar é ir lá e desligar o disjuntor, que é a chave geral, né? A chave elétrica que corta a energia do chuveiro. Se você não tem certeza de qual é o disjuntor do seu quadro, desliga o geral. Assim você garante que sua casa tá toda sem energia, você não corre o risco de tomar um choque, tá? Então a gente tá segurando aqui o chuveiro, lá no banheiro ele vai estar parado na parede. Muita gente pergunta, precisa tirar o chuveiro todo para trocar resistência? Não, a gente tá com ele aqui na mão, mas no caso você vai fazer ele lá na parede, né? Então a primeira coisa, o meu disjuntor já tá desligado, eu vou rodar essa parte aqui de baixo, eu vou tirar essa capa. Importante, o chuveiro fica sempre com água em volta da resistência. Então quando você tirar essa capa, vai cair um pouquinho d'água, né? Dá ali uma afastadinha. Tirei essa capa. Uma coisa importante, mesmo que a gente vá olhar para a resistência, às vezes essa capa fica com areinha, fica com resíduo, dá para passar uma escovinha, limpar, que aí a gente libera melhor o fluxo d'água, tá? E voltando ao nosso chuveiro, ele vai ter uma capa aqui com um fio verde que parece que tá meio do nada, tá meio solto aí. Esse fio verde, ele é o fio terra, ele é um mecanismo de segurança. É mais ou menos a função que ele faz, é como se ele roubasse elétrons, como se ele roubasse pedacinhos de energia que se soltam da resistência. Sabe quando você vai tomar banho, que você encosta na torneira e dá aquele choquinho chato? São chuveiros sem aterramento, tá? Porque o fio terra não conseguiu capturar esses elétrons, tá? Então a gente vai subir esse fio verde e vai soltar essa capa aqui, tá? Então é só puxar, às vezes ele enrosca ali no fio, né? Puxei, cheguei na resistência de chuveiro. Essa pecinha é quem esquenta o seu banho. Então se durante o banho, se a gente pudesse encostar a mão nessa molinha, ela ia estar bem quente, tá? Porque é ela que esquenta, a água passa por volta dela e cai pelo chuveiro, tá? Ela tem 3 pontos de conexão. Aqui é uma resistência que tá nova, mas se na sua casa ela vai estar ou escura, ou partida, ou esses conectores aqui, onde o chuveiro encosta na molinha, vão estar bem gastos, como se fosse um pozinho verde que junta no componente elétrico e compromete a corrente elétrica, né? O fluxo da corrente elétrica. Então, o que a gente vai fazer? Eu posso, às vezes, tirar só com a mão, se não, a gente pode usar aqui um alicate de bico fino.
que é esse aqui. Ou um alicate normal, se você tiver, tá? Então eu pego no conector e puxo ela pra fora, tá? Então vamos ver se ela sai com a mão aqui nos outros. Saiu com essa, tá? Aí, quando eu olho ela aqui e quando eu olho o chuveiro sem ela, eu não sei que lado ela vai. Aí eu falo, puxa, será que é assim? Será que é assim? Eu, como já troquei bastante resistência, eu me lembro de cabeça, mas é bem importante você ler o manual da resistência, por 2 motivos. Esse chuveiro, se a gente ler junto aqui, ó, ele é um de 220 volts e 550 watts de potência. É bem importante você comprar uma resistência para o seu chuveiro, elas não são únicas. Você tem que comprar, porque ele pode ser 220 ou 110 e a potência é diferente também. Então tem que comprar um chuveiro, uma resistência específica para o seu chuveiro. Tem modelo específico também ou não? Você precisa saber o modelo certinho ou não? Não necessariamente. É bom saber, porque você tem que entender se ele é de mola ou se ele é de refil, mas é sempre olhar a marca e o modelo e chegar lá na loja e pedir uma igual, tá? Uma coisa bem importante que a gente acaba não fazendo é ler manual. O manual da resistência, ele te conta bem passo a passo como você precisa fazer para trocar. E que ponta vai aonde? Eu já sei de cabeça, então ó, eu tô segurando aqui pela ponta mais comprida, tem uma pontinha no meio e tem uma pontinha aqui embaixo, né? Eu sei que essa ponta que eu tô segurando é a ponta C. Essa é a ponta B e essa é a ponta A. Por que isso importa? Se a gente olhar, olha aqui dentro, ó, aqui tem vamos ver se dá pra ver com a luz, um C, um B e um A. Do lado dos conectores tem as mesmas letras, então fica bem fácil de encaixar. Eu coloco a ponta C na ponta C, ponta B na B, A na A. Ou tira foto com a resistência lá. Porque aí você consegue olhar e falar, a parte mais comprida estava para cá, para lá, então fica mais fácil de ver. A resistência, o chuveiro tem sempre 2 bracinhos de plástico aqui, a resistência passa sempre por trás deles, tá? Então eu vou olhar aqui, essa ponta aqui é a minha ponta C, então eu vou encaixar a minha ponta C. Preciso apertar, Mari? Não, posso só colocar ele e garantir que ela tá bem firme. Só encaixar mesmo. Só encaixar, não deixar ela frouxa. Passo aqui por trás dessa ponta plástica e encaixo novamente os 3 conectores. Então, ela vai ficar assim. Isso é basicamente trocar a resistência de chuveiro. Parece um bicho de 7 cabeças. Parece. Lembrando que geralmente quando a gente vai trocar essa resistência, a gente sobe numa escada ou numa cadeira. Muito cuidado aí, né? Porque às vezes você pode cair um tombo, vai ser pior do que trocar a resistência. E importante, se o seu chuveiro tá com muita água, ainda que a gente tá com o disjuntor desligado, passa um rodinho, coloca um chinelo de borracha pra você não ficar em contato com a água, tá? Beleza, troquei a resistência de chuveiro. Posso tomar um banho quente já? Não. Porque lembra que eu falei que a resistência tá sempre cheia d'água? Se eu ligar ela na energia e colocar no inverno ou no verão, sem água, ela vai queimar na hora. Então, você nem trocou, ela já queimou de novo. O que eu faço? Antes de ir lá, aqui na minha casa o quadro de disjuntor é lá atrás, né? Então, antes de ir lá atrás ligar o disjuntor, eu deixo correr um pouco de água fria. Uns 10 segundos, assim, deixo correndo. Tá, beleza, o chuveiro já encheu de água. Desligo o chuveiro, vou lá, ligo o disjuntor e aí já posso tomar meu banho quente. O nosso próximo passo é saber um pouco mais sobre as lâmpadas. Aguenta aí! E agora uma tarefa que parece fácil, mas nem sempre é: trocar lâmpadas. Existem tipos de lâmpadas? Sim, existem tipos de lâmpadas diferentes. Então a gente tem aqui uma lâmpada fluorescente, né, uma lâmpada incandescente, que é do tipo mais antiga, e as mais conhecidas que são lâmpadas de LED, né, que tendem a ser econômica e tem um tipo maior, uma vida maior, na verdade. E aí elas têm também engates diferentes e tipos, né? Então essa aqui é uma lâmpada de rosca, num soquete, ela entra num soquete que chama E27. E aí tem um outro tipo que são lâmpadas dicróicas, que aí ela tem uma carinha diferente também de como encaixa. E aí tem tipos diferentes de como troca. Tem uma coisa que é importante falar, que é, às vezes o pessoal fala assim, gente, trocar lâmpada, né? Rosqueia, desrosqueia, que coisa mais fácil. Tem uma coisa que às vezes o pessoal não conhece, que é, esse aqui é um soquete mais usado em iluminação residencial, e esse aqui é um de luminária, né? De abajur, luminária. Se a gente olhar dentro, ó, se você olhar aqui dentro, tá vendo que ele tem uma rodinha e uma parte mais altinha? A lâmpada acende quando ela encosta ali. Então, muitas vezes a gente fala assim, essa lâmpada tá com problema.
comprei uma lâmpada nova, rosqueei, ela não acendeu. Muitas vezes o problema não é a lâmpada, o problema é como a gente engata a rosca. A rosca pode entrar torta e aí ela não vai bater nesse anelzinho no final, ou a gente rosqueia e deixa ela meio frouxa. Então é sempre importante garantir que a rosca entrou de uma forma adequada. Aqui é um soquete que tem geralmente em lâmpada de casa, super importante a gente não encostar aqui, tá? Porque o fio vai estar conectado aqui. O fio fase e o neutro se for um 110, ou os dois fases se for um 220. A porcelana não dá choque. Então eu sempre seguro na porcelana e rodo a lâmpada, né? Então tirei a minha velha, por exemplo, vou colocar uma dessa aqui, tá? Venho e rosqueio. Importante também, enquanto desligar o seu interruptor, né? Então trabalhar com o interruptor desligado. Se sua lâmpada já queimou e você não sabe se o interruptor está desligado ou não, na dúvida, desliga o disjuntor. Mas aí eu tinha uma lâmpada em casa que estourou, né? Então, a gente tem medo até de pegar nela. Exato, então eu vou rosqueá-la aqui com bastante cuidado, tá? Porque esse vidro da lâmpada, ele é muito cortante. Então ela tá assim. Você fala, puxa, mas aí eu vou encostar, tá muito perto do metal, posso tomar um choque? Faço a mesma coisa, vou lá, desligo o disjuntor e aí pego um pano ou alguma coisa que vá proteger sua mão. E tem mais uma observaçãozinha aí pra você de casa. Exato. As lâmpadas tendem a ficar quente. Então, vamos supor, eu entrei no meu quarto, tô lá com a lâmpada acesa, ela apagou. Aí você fala, ah, eu tenho uma aqui de sobra, já vou trocar. Essas lâmpadas, elas são bem... Elas aquecem bastante. Então, na hora que você for trocar, dá uma checadinha, não vai com a mão inteira direto, dá uma encostada, espera ela esfriar. As outras não tendem a esquentar, né? Elas esquentam um pouco, mas é sempre bom, gente. Qualquer lâmpada, dá uma checada, tá fria ou sempre pega um pano e troca. Então, olha só, 2 tarefas, agora muito fáceis, depois que as pessoas aprenderam, viram que é fácil, é só tomar os cuidados, né? A gente sempre pensar em cuidar da saúde, ver certinho se desligou tudo, se tá com chinelinho, não tá descalço, não tá molhado, e aí vai que vai, né? Exato. É interessante ver que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu não mexo porque eu não sei ou porque eu não consigo. Tem uma coisa que é diferente de não conseguir, que é não ter informação. Então, você tomando as providências de segurança, garantindo que não tem corrente, que eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo fazer. Eu sinto que a gente tem uma coisa meio de liberdade, né? De autonomia quando a gente aprende a fazer, que é uma das coisas que a gente puxa muito no curso também, né? Porque quando a gente não sabe fazer, a nossa única opção é chamar alguém ou contratar. Quando a gente consegue entender, tá, então a lâmpada eu posso desligar, eu pego aqui, eu pego ali, a gente começa a se aventurar um pouco mais. E aí entra o grande lema, deixa que eu faço.